A desigualdade social na sociedade contemporânea é um fenômeno que ocorre em quase todos os países do globo, guardadas suas proporções e dimensões, e é desencadeado principalmente, entre outros motivos, pela má distribuição de renda em uma população onde se concentra a maioria dos recursos nas mãos de uma minoria abastada da sociedade e, consequentemente, o melhor e maior acesso a subsídios econômicos, educacionais, de saúde, segurança, etc. Porém, é necessário entender a desigualdade social também em outros tipos de desigualdades geradas a partir da desigualdade econômica, como desigualdades raciais, pobreza, problemas com acesso à moradia, segurança pública, educação de má qualidade, desemprego, entre outros. Hoje, Direito e Justiça em Foco convidou para conversar com você, caríssimo telespectador, a excelente advogada doutora Alessandra Devuschi da Silva Tizesco. Ela é excelente, já esteve aqui em outros programas. E nós a convidamos novamente para abordar o tema a redução das desigualdades sociais por meio de políticas públicas. Esse é o tema que nós vamos debater hoje. E a doutora Alessandra é doutoranda em Direito Econômico e Financeiro pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP, mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, bem como especialista em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Cuiabá. É advogada militante no Estado de São Paulo, sendo professora de Direito Ambiental e Ciência Política na graduação e pós-graduação. Ocupa atualmente o cargo de coordenadora adjunta no curso de Direito da Universidade 9 de Julho, Unidade Memorial. Foi membro da Comissão de Ensino Jurídico da Ordem dos Advogados do Brasil. Bem, o currículo dela é mais longo ainda, mas eu vou pedir a ela licença para encurtar, porque você mesmo, telespectador, vai apreciar a capacidade mental, a capacidade jurídica desta nobre e querida advogada e professora de São Paulo. Como vai, doutora? Vai bem? Tudo bem, doutor. E o senhor como vai? Tudo bem, felizmente. É uma honra tê-la aqui, viu? A honra é toda minha. A honra é toda minha. É sempre uma grande felicidade estar com vocês todos hoje. Eu tenho profunda admiração por você, se me permite chamá-la assim. Permito e agradeço. Quer pela sua beleza física e quer pela sua beleza mental e intelectual. Você é uma pessoa especial. E tenho certeza absoluta que o telespectador também aprecia nesses termos. A sua beleza intelectual é maravilhosa. Por isso que eu digo, vamos convidar pessoas que possam falar a respeito de assuntos importantes, como a desigualdade social no país, que é muito importante. E você é professora desse aspecto. Por isso que nós vamos levar esse tema ao telespectador e sei muito bem que ele vai apreciar. Tá bom? Eu já tenho uma pergunta a fazer. Qual é o panorama atual das desigualdades sociais hoje no Brasil? Houve melhora ou piora nesse quadro nos últimos anos? Antes de responder essa pergunta, que eu entendo que é de suma importância, sobretudo nos nossos dias atuais, eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos, porque é difícil ver nas mídias, de uma forma geral, um programa que se preocupe de fato com as questões candentes aí da nossa contemporaneidade, e eu tenho profunda admiração pelo trabalho do Dr. Laurelli que o senhor desenvolve. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Mas, adentrando então nesse... É um aspecto que nós estamos abordando atualíssimo.
Sim. Não é? Sim. E você é professora nesse particular. A questão hoje, tanto na dimensão política como na dimensão jurídica, da promoção de políticas para a redução das desigualdades sociais, eu acredito que hoje, eu acho que é a preocupação número 1 de qualquer governo e, portanto, de qualquer Estado minimamente responsável. Na verdade, no mundo inteiro, o grande desafio das nações é, de fato, reduzir essas desigualdades sociais e, de fato, promover a igualdade de oportunidade entre as pessoas, independente da sua origem, independente da sua etnia e assim por diante. Ocorre que, quando a gente pensa nessa dimensão política, a gente precisa pensar no nosso aspecto latino-americano. E o Brasil se classifica como uma economia capitalista, mas uma economia capitalista de periferia. Então, nós temos os centros, né? Ou seja, os países onde nós temos o capitalismo já plenamente desenvolvido, já com as suas relações de poder muito bem estabelecidas, e temos hoje algumas figuras, alguns estados que estão nesse progresso, nessa tentativa de alçar lugares mais confortáveis nos termos econômicos. O que acontece com o Brasil ultimamente? O Brasil tem uma história terrível em termos de desigualdade social. Na verdade, a gente já nasce enquanto figura de Estado, nós já nascemos uma república federativa dentro de um profundo fosso social, onde nós tínhamos então uma elite cafeicultora por vezes, outras vezes relacionada com a cana-de-açúcar, outras vezes relacionada com o ciclo da borracha, e do outro lado uma massa de miseráveis que vão então aí aos trancos e barrancos tentando alçar uma posição de dignidade de vida. Por muitos séculos, a gente pode dizer, o Estado, é complicado dizer que o Estado nada fez, porque até no momento em que o Estado nada faz para diminuir as desigualdades sociais, ela é uma omissão que é uma ação ao mesmo tempo, porque ela é pensada. De uma certa forma, e em termos econômicos de uma forma geral, quando você cria uma massa de trabalhadores ali à disposição de uma elite burguesa, seja dos Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Brasil, quanto mais miserável é essa população, mais fácil é, de uma certa forma, de dominá-la. Isso vai acontecer com o Brasil, pensando aí nessa transição entre monarquia e a instituição do movimento republicano, a própria instituição da ideia de república em 1889. E aí é interessante porque na ciência política a gente faz essa divisão, né? Quando se instaura o movimento republicano no Brasil, quando o Brasil de fato se torna uma república federativa, nós temos um primeiro período que é a chamada República das Espadas, ou seja, temos sucessivos presidentes que são aqueles... Mas antes de você continuar com essa belíssima explanação, eu queria me intrometer nela, e perguntar a você, e você depois prossegue com a resposta, se isto tudo não é em decorrência à carência da educação do povo brasileiro, ou seja, está na Constituição, mas só que as autoridades constituídas, elas sonegam esta educação à sociedade. Essa é a pergunta que eu tenho, que eu, como disse, me intrometi na sua resposta. Mas eu sempre gosto muito dessas intromissões porque elas sempre são muito pertinentes. Quando nós pensamos, por exemplo, em termos de organização estatal, a primeira vez em que nós falamos em um Ministério da Educação para pensar a escola, para pensar o ensino fundamental, médio, superior, isso só vai acontecer após a Revolução de 30, ou golpe de 30, como alguns preferem, porque de fato existe uma questão terminológica, ideológica em termos de golpe ou revolução, que de fato pode nos fazer pensar em uma polissemia aí do que poderia ser esse movimento de 30 em relação ao Brasil. Não confundir com aquela que ocorreu em São Paulo especificamente, em 32. 2 anos após. Não. Na verdade, a instauração de Ministério da Educação ele vai acontecer justamente
após a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. E é justamente após esse período da República das Espadas, onde nós teremos sucessivos presidentes militares, ou seja, o aspecto das Forças Armadas vai ser a dimensão de poder que vai se impor junto à sociedade, e posteriormente a chamada República do Café com Leite. Eu prefiro até a chamada República Oligárquica, porque é aquilo que de fato era aquela acepção de Estado, ou seja, era um Estado que subsidiava determinados grupos econômicos. A oligarquia em confronto com a elite, né? E essa oligarquia que vai se formar em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, elas vão se organizar de tal forma a permanecer no poder. E a história da nossa república mostra que, de fato, a ascensão no poder, normalmente, o gosto pelo poder, acaba fazendo com que algumas figuras importantes da nossa política tendam a permanecer nesses cargos. Então, a própria Revolução de 30, né, Getúlio Vargas muito esperto, quando percebe que o Washington Luiz está desgastado junto à opinião pública, porque ele vai impor o nome de Júlio Prestes para ser, então, candidato, e nós vivíamos aquela política dos governadores em que havia um revezamento de poder. Getúlio Vargas, estrategista bom que era, percebe que aquele é o momento certo para intervir, e aí vai acontecer a Revolução de 30, e aí, de fato, toda a ideia de Estado vai mudar. E aí é que eu acho que é um ponto importante para que nós possamos refletir. A partir de 30, o Estado, de fato, vai pensar que o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social do país só pode ser promovido se todos os setores da sociedade estiverem integrados neste movimento. Ou seja, não adianta uma parcela do campo, uma parcela dos industriais enriquecer enquanto uma massa de miseráveis se forma. Então é a partir de 30 que o Estado começa a promover políticas públicas de inclusão dessas pessoas. Obviamente que Getúlio Vargas vai ser atacadíssimo em função de uma tendência fascista, de atos extremamente autoritários, da ditadura que ele de fato implanta. Só que eu sempre acho que Getúlio Vargas ele é atacado pelas suas qualidades e não pelos seus defeitos, porque existe também uma dimensão política da era Vargas, que é uma dimensão que mostra exatamente que existe uma ruptura da ideia de Estado. Então, desigualdade social no Brasil só passa a ser uma questão importante para o Estado a partir deste momento em que eu percebo, e aí quando eu digo eu percebo, os estadistas e os políticos dessa época percebem que o desenvolvimento ele precisa ser inclusivo. Inclusive, quando você toca aí no assunto sobre essa parcela fascista de Getúlio Vargas, não é? Ele nessa época surgiu na Itália, por Mussolini, não é? a implantação do direito do trabalho. E o que fez Getúlio Vargas? Ele imediatamente, não é, inovou aqui no Brasil essa parte. É isso, né? Ou não? Exatamente. Ou eu estou enganado? Não, o modelo sindical que nós temos, infelizmente, eu falo isso com pesar, o modelo sindical que nós temos até hoje é um modelo inspirado no modelo fascista italiano. Só que a gente sempre precisa contextualizar as coisas. É fácil, neste momento histórico que vivemos, fazer essa comparação, porque hoje nós temos jornada de trabalho limitada, nós temos férias remuneradas, nós temos FGTS, nós temos indenização pela demissão imotivada, e justamente aquele momento de ascensão ao poder de Getúlio Vargas e nas décadas posteriores, o que se pretende fazer é dar direitos mínimos a essa população miserável, tanto no campo como também nas cidades, ou seja, aquele pequeno surto industrial que vai existir na década de 10 e na década de 20 vai ser aproveitado por Getúlio, mas a partir de Getúlio vai haver então essa ideia de desenvolvimento planejado. Posteriormente nós teremos um período grande de ditadura militar, que vai ser uma
é um período que prejudica o Brasil, prejudica o desenvolvimento do Brasil, mas posteriormente, década de 90 e a partir de 2002, 2006, nós percebemos então que no mundo inteiro e sobretudo na América Latina começa a haver um esforço para se reduzir as desigualdades sociais, ou seja, o fosso que separa ricos e pobres precisa desaparecer, ele precisa ser suprimido sob pena de não haver o desenvolvimento adequado, de não haver, inclusive, um desenvolvimento durável. Bem, a partir deste momento, e aí eu acho bastante interessante a nossa conversa de hoje, porque o PNUD, né, o Programa das Nações Unidas, que vai fazer a análise desses dados, dessas políticas públicas para promover, então, a diminuição das desigualdades sociais, o PNUD, em março, lançou um relatório fazendo análise de 2002 a 2009. E fica muito claro que todas as políticas públicas de inclusão social, de distribuição de renda, são positivas não só para essas populações de baixíssima renda e populações que vivem mesmo no estado famélico, como também são boas, de uma forma geral, para a indústria, para o campo, porque essas pessoas, uma vez incluídas com dignidade para viver, elas vão poder se educar, elas vão poder consumir, e aí no aspecto econômico isso também vai ser bastante interessante para as empresas, porque elas passam a ter uma massa de consumidores que é o que vai permitir que o Brasil consiga ultrapassar em 2008, em 2009, a crise econômica mundial que vai assolar o mundo, e aqui essa crise ela não se implanta por quê? Porque finalmente conseguimos criar o chamado mercado interno, ou seja, nós conseguimos ter alguma flexibilização produtiva e conseguimos sobreviver, enquanto alguns países, por exemplo, hoje na Europa, Grécia, Espanha, Portugal, hoje vivem níveis de miséria que a gente imaginava que estavam restritos à América Latina. Mas esses níveis de miséria que você toca não tem a ver com o abandono das moedas que eram antigamente próprias dos países e com o surgimento de uma moeda geral para esses países, que é o euro? A criação da zona do euro é uma criação interessante, não só no aspecto financeiro, como também no aspecto político. Quando os estados, então, promovem a ideia de uma moeda única, existe uma necessidade de homogeneização de certas práticas econômicas. E aí nós estamos falando de um mundo em que a maior parte dos economistas do Fundo Monetário Internacional e das grandes instituições, sobretudo aquelas ligadas à famigerada Escola de Chicago, né? Esses economistas, eles vão fazer uma implantação de diversas práticas neoliberais em que você enxuga o Estado, ou seja, você praticamente leva o Estado àquela ideia de Estado mínimo não interventor, em que os atores particulares, em tese, poderiam então eles, de uma forma apartada do Estado, promover um desenvolvimento econômico que seja interessante para esses nichos produtivos e também para a população de uma forma geral. No início da implantação, vários estados vão ficar de fora, né? Romênia, Eslovênia, Croácia, ou seja, o leste europeu, de uma forma geral, o quintal da Europa, fica então alijado desse processo. É só posteriormente que eles vão então ingressar. Mas a política neoliberal se mostra deficiente em atender aqueles critérios mínimos da ideia de estado de bem-estar social, do welfare state, que é uma ideia em que o Estado precisa agir em conformidade com aquilo que a coletividade precisa e não determinados grupos econômicos. Nessa semana nós tivemos a morte da Dama de Ferro, né? Margaret Thatcher, exatamente. E isso mostra, a morte dela é muito simbólica, enfim, grande estadista, alguém que de fato marcou o seu tempo na Inglaterra. Parece que certas facções gostaram muito disto, não é? Como se
Existe um custo social. Existe um Exato. custo social. Ela implementou uma série de ações na Inglaterra que modernizaram uma parcela da produção inglesa, mas houve também retrocessos no campo social que até hoje a Inglaterra tenta se recuperar nesse aspecto. Então, o que as experiências de inclusão de diversos países na zona do euro nos mostra é que a política neoliberal ela vem fracassando na medida em que não consegue promover políticas públicas de redução da desigualdade social de uma forma homogênea. E aí algumas experiências são interessantes e a própria Organização das Nações Unidas vai chamar a atenção para alguns países da América Latina, dizendo, olha, existem caminhos alternativos ao caminho neoliberal que podem servir como exemplo. Muito bem. É muito bom ouvir você, não é, nesse aspecto, porque o telespectador está pensando, olha, então quer dizer que as coisas são muito mais profundas do que parecem. Como você diz, o falecimento da Dama de Ferro, ela provocou em certas facções no próprio Reino Unido uma alegria muito grande, porque ela era amada e ao mesmo tempo odiada. Aqueles que a amavam se manifestaram da forma normal, e aqueles que a odiavam e se manifestaram dessa forma. Quer dizer, com alegria. Eu acho isto lamentável. E é lamentável porque essa mulher fez um bem para a Inglaterra. Ela fez bem para a Inglaterra e ela foi a promotora de uma série de políticas que nem mesmo aqueles que eram os mais neoliberais tiveram uma certa coragem de fazer. Mas eu acho que a morte de ninguém deve ser a razão da felicidade de alguém. Eu também acho. Quando na Venezuela o Hugo Chávez falece, nós vimos o mesmo movimento de pessoas né, fazendo festa porque o Hugo Chávez e não é por faleceu. Aí, não é verdade? Não pode ser esse Mas caminho. eu quero que você prossiga com esse mesmo tema após o intervalo. Você me perdoe, eu vou chamar no intervalo e logo, logo retornaremos. Você aguarde. Ao retornarmos, eu pergunto à doutora Alessandra, o que são as políticas públicas no plano jurídico e político? No plano jurídico, pensar em políticas públicas é pensar no texto constitucional, né? Na análise do artigo 1º, do artigo 2º, do artigo 3º, nós vamos conseguir observar uma série de objetivos que a República se dá, ou seja, são finalidades que para o Estado ser Estado, ele precisa cumprir, né? E um desses objetivos é justamente a diminuição das desigualdades sociais e regionais, né? E é interessante que normalmente as pessoas pensam nas desigualdades sociais, não pensam que elas precisam ser diminuídas de uma forma homogênea dentro da federação. Não adianta uma promoção de políticas públicas que visem essa diminuição só no Sudeste e no Sul, sem pensar no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste. E, aliás, os próprios dados, né, que nós temos hoje, dados estatais, né, do IBGE, mostram que por anos isso não foi feito, né? Alguns estados acabavam por ser privilegiados por certas políticas, outros esquecidos, e hoje, infelizmente, nós temos aí uma diferença de IDH no Brasil muito grande, né? Níveis comparados à Suécia e ao Sudão, né, no continente africano. São realmente disparates. Mas, em termos jurídicos, é um objetivo do Estado, ou seja, o Estado tem como obrigação promover a redução dessas desigualdades sociais no aspecto, obviamente no campo social, mas aí no campo da educação, né? Universalizar a educação, e não pode ser qualquer educação, tem que ser educação de qualidade. Universalizar a saúde, ou seja, dar um atendimento ao cidadão, e aí é um atendimento de qualidade. Claro. E o que nós observamos? E universalizar também a segurança. Ah, é verdade. Aliás... Não, eu faço já essa pergunta a você. Não, e a universalização da segurança não é possível porque justamente a universalização da educação não aconteceu.
Em termos estatísticos, os países em que existe menor criminalidade, onde as pessoas se sentem mais seguras, e isso não é uma coincidência, os países em que as pessoas têm mais anos de estudo, conseguem permanecer na escola. E por que elas conseguem permanecer na escola? Porque elas são mais inteligentes do que os latino-americanos? Não, é porque o Estado promoveu políticas públicas de facilitação, de manutenção dessas pessoas nas carteiras escolares. Ou seja, eu preciso que o Estado forneça os meios para que a mãe, que o pai possa trabalhar com tranquilidade, que haja, por exemplo, um sistema de creches que de fato atenda a essas famílias, para que a mãe possa ir trabalhar tranquila e ao retornar buscar o seu filho sadio, bem educado, que tenha passado horas da mesma forma no sistema público, da mesma forma como o menino que vai para o sistema privado tenha sido estimulado a aprender formas, conhecer as letras, né, conhecer as sílabas, ou seja, a grande questão hoje no Brasil é que a política pública, ela é o fator essencial de igualização de oportunidades. Eu preciso permitir que as pessoas tenham essa igualdade de oportunidades. Então, deixa eu só fazer uma colocação, porque eu acho próprio, porque você fala, inclusive, da América do Sul, você faz essa diferenciação. Mas eu posso garantir a você, porque tenho experiência a respeito, que aqui na América do Sul, num país chamado Uruguai, que fica logo aqui, uma população de 3,5 milhões a 4 milhões de pessoas. Veja só a quantidade. Claro, é mínima em relação à população brasileira. Só a Grande São Paulo tem quase 18 milhões. 18 milhões. Então lá, por exemplo, você não tem esta preocupação de sair à rua, não é, altas horas da noite ou de madrugada, porque ninguém assalta você. Você pode perfeitamente tirar o seu dinheiro para pagar uma conta, não é? E as pessoas estão vendo, e não, aliás, as pessoas nem olham para esse dinheiro que você está tirando do bolso para pagar uma conta. Quer dizer, aqui no Brasil você não pode fazer isso. Aqui no Brasil você não tem. Eu não tenho coragem de tirar um dinheiro do bolso e pagar um táxi, por exemplo, embora esteja dentro dele, aqui no Brasil. Mas lá, não. Lá há uma segurança. E o índice de criminalidade lá é mínimo. E aqui pertinho do Brasil, a 2 horas de avião, aí, 2 horas de avião você tem um estado que se preocupou já lá atrás com o que você está nos colocando. O que você acha mais ou menos daquilo que eu contei? Doutor Laurelli, quando o senhor me fala dessa experiência, né, no Uruguai, e a gente imediatamente usa o nosso parâmetro cotidiano em São Paulo, a gente percebe que alguma coisa está errada. E, de fato, o que está errado hoje no país? O que está errado é que se demorou demais para se implementar essas políticas públicas de inclusão. Quando a gente pensa nos problemas de criminalidade de uma forma geral, a gente precisa pensar que na maior parte das vezes, tirando obviamente os casos extremos, os casos de psicopatia, né, o caso daqueles crimes gratuitos, mas na sua maior parte os crimes eles têm uma origem social, né? E a gente vem, infelizmente, de uma experiência republicana, né? E eu lembro da frase célebre que acabou marcando, infelizmente, a história de um nosso ex-presidente, que é o Washington Luiz, né? Quando ele dizia que a questão social no Brasil é uma questão de polícia, é justamente o problema, né? O desdobramento desta política. Isso já naquela época. Naquela época, ou seja, lá no início do século XX, né? Isso já mostra que encarar, na verdade, né, todas as questões relacionadas ao crime como uma questão eminentemente subjetiva, está errado. Ninguém vai tentar furtar, roubar, cometer um latrocínio, a não ser nos casos extremos de psicopatia, e que são minoritários, se não for puramente por falta de oportunidade. Existe um documentário, acho que é o Ônibus 174, que mostra a história Sim. daquele rapaz, né, que sequestra o ônibus, e é um documentário que justamente vai mostrar a dimensão que ninguém quer ver. Ou seja, por que aquele rapaz chega
ao extremo de sequestrar um ônibus, e sim, porque você não vê o outro, né? O outro deixa de ser um ser humano. Para ele, o ser humano, naquele momento, é um degrau para atingir um objetivo. Mas, obviamente, que para que ele chegue naquele ponto extremo, para que ele chegue naquele ponto extremo, ele também foi tratado assim, desde quando nasceu, como alguém que não tinha importância. Ele não tinha importância para a família e ele não tinha importância para o Estado, porque o Estado, para o Estado, ele era invisível, para a sociedade ele é invisível. Então, a partir do momento em que a gente... E aí, quando eu digo a gente, eu me incluo, porque é um esforço diário, cotidiano, de perceber que o problema do outro é meu problema também. É nosso, lógico. E eu sempre tenho assim muito cuidado em falar sobre essas questões de criminalidade justamente por esse ponto, porque nós vivemos uma história em que o Estado não promoveu as políticas ao seu tempo, de forma adequada, de forma eficiente, para permitir que essas pessoas tivessem uma oportunidade e que não fossem arriscar suas vidas. Porque, obviamente, quando alguém tira a vida de uma outra pessoa, ela também sabe que está arriscando a sua própria. E existe, na verdade, um desfacelamento, né, do amor à vida, do amor às coisas banais, porque a essa pessoa não lhe foi oportunizada. Agora, num outro aspecto, e aí fazendo aí uma análise das últimas décadas, o Brasil conseguiu promover políticas públicas que alteraram o quadro em certa parte. O problema é que algumas situações, sobretudo nas grandes metrópoles, e eu estou falando de São Paulo, se agravaram de tal forma que, ainda que essas desigualdades tenham se diminuído, em alguns lugares a gente não consegue perceber isso de forma clara. O número de universidades federais aumentou, o número de vagas aumentou. O valor, o poder de compra do salário mínimo melhorou. Nós tínhamos na década de 80, 90, por volta do que? De $50, o equivalente a $50. Hoje o equivalente do salário mínimo é quase $370. Ou seja, existe uma melhora significativa e, obviamente, que quando você tem uma massa de pessoas que se veem alijadas de poder obter um emprego melhor, de poder ter um salário melhor, algumas vão lutar muito para ter uma vida digna, mas outras, e isso é da natureza humana, elas vão tentar o caminho mais fácil e talvez não saiam com vida dessas tentativas. Eu tenho duas perguntas a fazer a você que eu deixei para o final, mas eu vou fazer agora porque o assunto, você tocou nesse assunto. Por exemplo, nós sabemos que a responsabilidade penal, a maioridade penal, é superior a 18 anos, não é verdade? Uhum. E sabemos, e os crimes cometidos pelos menores de 18 anos ocorrem porque referidos menores sabem que não são punidos, haja vista a ocorrência do estudante Victor Hugo Dippmann, que foi covardemente assassinado. Então, esse é um exemplo claro da impunidade. Então, eu pergunto a você se neste momento, ou se já há algum tempo lá atrás, já não seria interessante modificar essa a maioridade penal para a responsabilidade penal. E haja vista que em outros países, como o Reino Unido, como dos Estados Unidos também, não é? A responsabilidade penal ela já é de tenra idade. Tenra idade porque lá no Reino Unido houve um caso a partir dos 5 anos de idade. Não é? Só para ter como exemplo e para que você fique comodamente na resposta, na sua resposta. Eu sei que é um tema que preocupa a todos. Eu acho que qualquer pessoa tem, obviamente, receio de ser vítima de um crime e, obviamente, que a ideia de que aquele que te impingiu um sofrimento não vá sofrer qualquer tipo de penalidade é algo que assusta, né? Mas a gente precisa se lembrar também que, e aí fazendo uma análise bastante fria, o que vai resolver o problema da criminalidade, dessa criminalidade absoluta que hoje o Estado, de uma forma geral, vive? Resolver os problemas sociais e diminuir Esse é o problema o número social de pessoas que vão tender à atividade criminosa ou abaixar a minoridade para 16, para 12, por que não para 8 anos? Isso. Por que não? Porque isso não vai resolver o problema.
O que é fundamental hoje, que nós, de uma forma geral, e quando eu digo nós, eu estou pensando em sociedade civil. E pensando em sociedade civil, num sentido, e aí eu sei, o senhor vai apreciar, porque é o sentido que o Antônio Gramsci vai usar, que é um filósofo italiano, que vai dizer que a sociedade civil, ela perpassa o Estado, né? Não, essa ideia neoliberal de que sociedade civil e Estado são entes que se contrapõem, que são inimigos, isso é coisa dos neoliberais, né? Na verdade, a sociedade civil, ela precisa participar do Estado, ela faz parte do Estado, claro. Ela integra o Estado de uma certa forma. Obviamente que dentro de sociedades capitalistas, às vezes o Estado faz as vezes dos mais ricos, dos mais poderosos, e acaba se esquecendo dessa faceta, né? De que deve atender a essa sociedade civil. Mas se nós consigamos, se nós pudermos ter essa percepção que fazemos parte desse Estado, a gente precisa olhar para essa realidade e perceber que quando eu saio de casa e tenho medo, algo eu também fiz errado, ou eu votei errado, ou eu também não liguei para as crianças que estavam sem roupa, sem comida e sem estudo, porque é fácil a gente olhar para o outro e dizer o problema é dele. Não, o problema é meu, o problema é seu, o problema é de todos, o problema é social. Agora, o problema é do Estado E o problema é do Estado. Agora, o Estado precisa promover essas políticas de uma forma séria. Esse é o relatório que o PNUD vai fazer essa análise dos programas sociais de inclusão, e a gente tinha, primeiro era o Bolsa Escola, e aí ele é abrangido, né, ele é pluralizado, por assim dizer, vira lá o Bolsa Família, e aí você tem lá 12 milhões de pessoas incluídas nesse processo. São 12 milhões de pessoas que dormiam sem saber o que comer no outro dia. Mas esse Bolsa Família socorre as pessoas necessitadas? O que o PNUD vai fazer, o relatório que o PNUD lança é um relatório que vai dizer o seguinte: da população visada, são 97, alguma coisa dos atendidos. Que população visada é essa? E aí são aquelas pessoas que de fato não têm renda nenhuma, ou quando tem renda, é uma renda sazonal, de acordo, por exemplo, com aquele plantio que se faz familiar para subsistência. Essas famílias... E eu acho que é isso que é importante a gente pensar. Quando eu penso em políticas de redistribuição de renda, eu estou permitindo que os filhos dessas famílias não pratiquem crimes no futuro. Ou seja, eu não estou investindo no outro. Eu estou investindo no outro para que a minha vida também melhore. O grande produtor rural, o industrial, o comerciante, ele poderá ter posteriormente uma mão de obra qualificada, satisfeita, bem educada, e é isso que o Estado precisa promover. Não há possibilidade de um Estado hoje na modernidade se desenvolver com uma massa de miseráveis para trás. Isso já não é possível, né? O continente africano inteiro mostra que isso não é viável. As grandes economias só se estabeleceram com a universalização do ensino, e quando o Estado consegue permitir que o cidadão comum, aquele que não tem grandes posses, aquele que só tem a sua força de trabalho para apresentar à sociedade, para que ele tenha condições dignas de trabalho, para que ele tenha um atendimento hospitalar de qualidade, para que ele possa sair tranquilo porque seu filho está sendo bem educado na escola. Aqui estão me pedindo que eu complemente a pergunta no sentido da Bolsa Família. Não é uma estrada assim que se diz, de mão dupla, é isso? Sempre. Sempre. Aliás, essa é uma questão importante quando a gente pensa em política pública. A gente faz essa pergunta aqui nesse programa porque o nosso objetivo é transmitir ao povo de São Paulo, do Brasil, não é, informações seguras que você está trazendo. Não é? Então, por isso que a gente tem muito respeito pela sua capacidade intelectual, não é, em transmitir a veracidade dessas indagações que estão sempre na nossa cabeça, na nossa mente e na nossa preocupação. Então eu pergunto, não é uma estrada de mão dupla, ou seja, não há um outro interesse por trás disso? Veja, o último estudo que nós tivemos, eu acho que a gente pode ter tranquilidade
nos resultados que a Organização das Nações Unidas vai trazer para a gente, porque é um estudo independente. Então, eu acho que eu teria algum receio se fosse um estudo, de repente, promovido por um partido ou por uma organização que, de repente, recebesse alguma verba. Eu acredito que eu também ficaria preocupada. Mas o PNUD normalmente traz relatórios que são relatórios bastante seguros em relação a isso. E, aliás, se existe um elogio que pode ser feito ao Brasil, e esse elogio não é feito por mim, é feito pela Organização das Nações Unidas, é que, de fato, o Brasil pode hoje ensinar ao mundo que a única forma de se diminuir as desigualdades sociais é não permitir que haja miséria extrema. Esse é o ponto fundamental, esse é o ponto 1. Né? Não há como E o Brasil tem esse potencial? Tem esse potencial. E a gente precisa pensar quantos Rui Barbosa, quantos grandes estadistas não estão sendo perdidos por aí porque não tiveram nenhuma oportunidade. Então, na verdade, o nosso grande tesouro hoje, e sempre é assim, são as pessoas, né? As pessoas, as suas ideias, a sua vontade de fazer esse país crescer. Mas a gente precisa pensar isso de uma forma igualitária, de uma forma que os inclua. Então, qual é o retorno, né? Porque eu sou contribuinte, eu pago tributos. Qual é o retorno que eu vou ter dessas políticas públicas? O retorno é um país com uma geração de renda que seja universalizada, ou seja, eu consigo pensar em um país que tem uma massa de pessoas que pode até não ter um salário enorme, mas é uma massa de pessoas que tem um salário com o qual ela consegue sobreviver de forma digna. E isso é fundamental em qualquer economia, em qualquer país. De outro lado, essas pessoas não vão, de uma certa forma, pesar para o Estado. Elas não são, como a gente às vezes infelizmente vê algumas pessoas pensarem, elas não são um peso morto. Na verdade, essas pessoas elas vão agregar à sociedade, mas elas precisam ser vistas, elas precisam ter aquilo que a gente chama de visibilidade social. Se elas não são vistas, a gente começa a pensar que existem cidadãos de segunda classe, né? Ele é de segunda classe, eu sou de primeira. Não, isso não é possível, isso não é constitucional, isso não é sequer lícito. Eu tenho aqui uma enormidade de perguntas aqui ainda a fazer a você, mas lamentavelmente o nosso tempo já está se esgotando. Eu lamento porque passa tão depressa, não é? Isso graças a, eu repito, o seu poder, não é, de intelectual, não é, de conversar e de falar, não é, da sua experiência, dos seus estudos, não é, de uma matéria tão importante como essa de desigualdade social. Mas eu sei que você sempre que é convidada, aceita o convite e eu gosto de tê-la aqui. Alegria. Ótimo, eu gosto de tê-la aqui porque assim nós conversamos bastante. Mas eu apresento agora as câmeras para que você apresente as suas considerações finais. Bem, esse tema da nossa conversa de hoje é um tema que é importante para a sociedade como um todo, né? Pensando como brasileira e pensando sobretudo como cidadã, eu acredito que nós devemos nos preocupar um pouco mais com as orientações que o Estado vem tomando nas últimas décadas. Nos últimos anos, nós percebemos que algumas políticas públicas foram muito eficientes para diminuir as desigualdades sociais. Nós tivemos até uma última que causou aí um certo furor social, que foi a política pública de inclusão de negros na educação superior, que é a política de cotas, e que é uma política que deu certo, né? O último estudo liberado agora, recentemente, pelo Ministério da Educação, vai mostrar que o receio que uma parcela da população tinha de que os cotistas não pudessem acompanhar, né, não é, o mesmo desempenho dos alunos não cotistas, né, dos alunos que não eram, portanto, não se declararam negros, esse receio caiu por terra, porque o Ministério da Educação vai fazer a análise comparativa dos últimos 5 anos de política em relação às notas e, por exemplo, no curso de medicina, que é um dos cursos mais concorridos, a diferença entre a nota de corte e a nota que
os cotistas, então, têm para ingressar, é uma diferença de 3%, ou seja, em termos estatísticos e em termos educacionais, como educadora, eu falo isso com muita tranquilidade, é uma diferença que praticamente não existe, né? Ou seja, esses alunos, ao ingressar na universidade, e era um segundo receio, né, que eles iam ter notas menores, ou que eles iam levar a educação pública superior para o buraco. Não é isso que acontece, é uma política pública que tem sucesso. Os alunos cotistas na Universidade Federal do Rio de Janeiro e na própria Unicamp, que tem um sistema de cotas diferenciado, mas que não deixa de ser cotas, os alunos em 33 cursos, né, vão ter notas maiores dos que os não cotistas. O que isso mostra? Isso mostra que aquela população, e aí eu estou fazendo um recorte étnico, né, um recorte étnico que é um recorte, infelizmente, no Brasil, um recorte também social, né, porque a maior parte dos negros, de fato, tem uma remuneração menor do que os não negros. Mas isso mostra que é uma política pública que deu certo, foi uma política vanguardista, uma política que foi muito polêmica e 5 anos depois, agora também com o julgamento recente da sua constitucionalização, ou seja, o STF é a nossa mais alta, né, mais alto tribunal, nossa mais alta corte, vai então entender que é constitucional, que é válida, que não é ilegal. Tudo isso nos mostra que foi uma política que deu certo. Então a gente precisa ter um certo cuidado e prestar atenção naquilo que está acontecendo no mundo em nossa volta e perceber que chegou a hora de participar mais do cenário político. É a hora de fato, se questionar sobre aquilo que está acontecendo e sobre aquilo que não está acontecendo. Em termos de política pública, e esse é o nosso tema de hoje, ainda tem muito a ser feito, mas eu fico pelo menos feliz que uma política pública, né, uma ou duas ou três, estão dando certo, mas isso mostra que existe, na verdade, um fosso de coisa errada ainda para ser resolvido. E a gente precisa, e aí quando eu digo nós, eu digo a população de uma forma geral, na qual eu me incluo, nós precisamos cobrar um maior empenho dos governantes, o maior empenho, né, de deputados, o maior empenho do meu vizinho, o maior empenho de mim mesmo, para que essas políticas públicas possam ser implementadas de uma forma mais universalizada, que venham mais políticas públicas de inclusão social e que o país possa, de fato, mudar e se tornar um país mais inclusivo. Muito bem. Alessandra, eu queria agradecer muito a você pela sua participação. É sempre uma honra tê-la aqui. E você, caríssimo telespectador, observou durante o curso do nosso programa a seriedade com que esta educadora vem e fala com você. É uma seriedade que deve ser notada e o que ela pede para que se cumpra é o que deve ser feito. Nós temos que cumprir, nós temos que ser, nós temos que policiar e nós temos que colaborar para que esse Brasil dê certo. Então, eu agradeço muito a você. Direito à Justiça em Foco está sempre à sua disposição para vir aqui conversar com o telespectador, que é muito importante, porque aí nós vamos levar também uma grande, como é que eu posso me expressar? Nós vamos levar uma grande contribuição, não é? Para que tudo dê certo nesse país, porque este é o país bom, é um país que pode ser melhor aproveitado. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Muito obrigada a toda a equipe e, sobretudo, doutora Laurélio, o seu carinho. É sempre com muita alegria. Muito obrigado a você.